Es ist eine große Ehre, hier mit Herr Matthias Kostler und Herr Fazio zu sein. É uma grande honra, né, estar presente aqui, né, na frente desses mestres, assim como da minha querida mestra Maria Lúcia Catiola, né? Para quem eu vou dedicar essa fala, mas eu vou dedicar essa fala também para um grande amigo, né, que me possibilitou a minha primeira experiência como docente de filosofia, professor e amigo Luiz Fernandes do Nascimento, né, que ele dava aula numa faculdade de administração e contabilidade aqui na Zona Oeste de São Paulo, chamada UNOPEC. Né? Em 2004 ele foi para a França fazer seu estágio de pesquisa de doutorado e ele me passou a bola, né? Foi então há 20 anos essa minha primeira experiência. Então a leitura, né, desse texto do Nietzsche, né, Schopenhauer como educador, é uma reflexão sobre a atividade de docente em filosofia que eu estou começando, né, a fazer a partir da leitura desse texto, né, e também porque eu tive a oportunidade de lidar com alguns textos do jovem Nietzsche sobre Schopenhauer por conta de uma publicação que talvez seja feita em homenagem a um colega nietzschiano, que eu não posso falar quem, porque é uma surpresa, né? Então é por conta disso que eu mudei, né, o tema da minha fala, embora seja também uma aproximação do tema que eu venho pesquisando, que é a presença das filosofias de Schopenhauer e Nietzsche na cultura, especialmente na cultura pop, né? Bem, vou passar então para a leitura do texto, começando pelo resumo aqui, que já faz uma introdução, né? Eu pretendo oferecer algumas reflexões sobre os conceitos de cultura, formação e educação em Schopenhauer, tendo como mote o 150º aniversário da terceira consideração extemporânea de Nietzsche, intitulada Schopenhauer como educador, né? Schopenhauer als Erzieher, de 1874. Não pretendo, nesse momento, tomar em consideração a filosofia de Nietzsche e o lugar que nela desempenha o referido texto em sua filosofia juvenil ou madura. Trata-se de considerar as contribuições que a filosofia de Schopenhauer oferece para a temática abordada no texto de Nietzsche. Bem, passo então a leitura aqui, a primeira parte do texto. Não é um texto muito longo, eu dividi em duas partes, algumas considerações mais genéricas sobre o escrito do Nietzsche e depois uma consideração mais específica sobre Schopenhauer e algumas digressões ao final. A terceira consideração extemporânea, publicada em 1874, é dedicada a Schopenhauer como educador. Um texto complexo em que o filósofo de Danzig é representado como um tipo idealizado de filósofo em meio a um projeto pedagógico que teria seu sentido no engendramento do gênio. Como o próprio autor confessa depois, esse terceiro ensaio das suas 4 extemporâneas fala do seu próprio vir a ser, de modo que nele assume a palavra não Schopenhauer como educador, mas seu oposto, Nietzsche como educador. De qualquer forma, em meio às suas 8 sessões, a terceira das 8 sessões do escrito de Nietzsche, de fato descreve a trajetória do autor de um mundo como vontade e representação e os perigos com os quais ele teve que lidar. Aqui a descrição é a do vir a ser Schopenhauer enquanto filósofo, não apenas como autor, mas como homem. Se valendo dos dados biográficos da época, Nietzsche apresenta uma penetrante imagem do filósofo de uma tal maneira em que sua obra não se separa da sua vida. Descrição análoga àquela oferecida no escrito não publicado do ano anterior, 1873, sobre os filósofos pré-socráticos, a filosofia na época trágica dos gregos.
né, um texto em que o Nietzsche apresenta os filósofos pré-socráticos não apenas como autores de algumas teorias filosóficas, mas como homens que, né, se apropriaram e viveram dessa filosofia, ao modo como Diógenes Laércio descreveu a vida e a obra dos grandes filósofos. Antes de narrar a trajetória do filósofo, Nietzsche descreve a primeira impressão fisiológica que Schopenhauer nele provocou. Aquela difusão mágica da força mais íntima de um rebento da natureza para outro, que segue do primeiro e mais leve contato. Fim de citação. Aqui eu estou citando a Schopenhauer como educador a partir da tradução do Clademir Luiz Araldi, da editora Martins Fontes, publicado em 2020. Confessa ainda Nietzsche ser um leitor ávido e atento, dizendo, citação, faço parte dos leitores de Schopenhauer que, depois de terem lido a primeira página dele, sabem com determinação que lerão todas as páginas e ouvirão cada palavra dita por ele. Fim de citação. Escrevendo para si mesmo, sem preocupação em aparecer ou representar o que não é, e sem tentar enganar a si mesmo ou ao leitor, Schopenhauer é honesto também como escritor e comparado a Montaigne, o que ilumina a referência acima, feita, né, em algum momento acima do texto, a Schopenhauer como o maior moralista desse século. Segundo Nietzsche, Schopenhauer compartilha ainda com Montaigne de uma, cito, serenidade efetiva que alegra, né? Eine wirkliche erheiternde Heiterkeit. Fim de citação. Em suma, ele é honesto porque fala e escreve por si mesmo e para si mesmo. Sereno porque venceu o mais pesado através do pensamento. E constante porque ele assim deve ser. Sua força aumenta como uma chama na calmaria, reto e leve para cima, firme, sem tremores e inquietações. O exemplo Schopenhauer é então analisado na terceira seção do escrito por meio dos perigos em meio aos quais ele, Schopenhauer, se impôs em sua época. O primeiro desses perigos foi o isolamento, a melancolia que o poderia ter abatido com o silêncio dos contemporâneos em relação à sua obra. O segundo perigo, o desespero da verdade, perigo que acompanha, segundo Nietzsche, cito, todo pensador que enceta seu caminho desde a filosofia kantiana, pressuposto que ele seja um homem forte e íntegro no sofrer e desejar, e não apenas uma máquina matraqueadora de pensar e calcular. Fim de citação. Pelo exemplo daquele que sucumbiu diante desse perigo, a saber, Heinrich von Kleist e seu trágico destino, Schopenhauer é caracterizado como portando uma natureza de bronze, como Beethoven, Goethe e Wagner, resistindo a esses perigos e também ao terceiro, pela duplicidade de sua natureza que o impelia, ora para o gênio, ora para o santo. Justamente essa duplicidade o Nietzsche descreve como o terceiro dos perigos diante dos quais o Schopenhauer fez sua trajetória. Apesar dessa duplicidade, a natureza inquebrantável do gênio Schopenhauer resistiu e superou os perigos do enrijecimento intelectual e moral. Embora descreva todos esses perigos como sendo ameaçadores para nós todos, Nietzsche descreve a luta de Schopenhauer contra eles e contra aquilo que ele teve que combater como homem de seu tempo. E nessa última batalha, Schopenhauer, ao superar a visão estreita de sua época, pôde se colocar na posição de um juiz da vida, lançando um olhar sobre a existência como um todo
E, a partir disso, foi capaz de dar uma resposta à questão definitiva, né? E é com essas palavras que o Nietzsche encerra a terceira seção do escrito, né? Caracterizando justamente a resposta de Schopenhauer ao enigma da vida. Afirmas tu, do mais profundo do coração, esta existência? Ela te basta? Queres ser seu porta-voz, seu redentor? Pois é suficiente um único sim, verdadeiro, de tua boca, e a vida, tão gravemente acusada, será libertada. O que ele responderá? A resposta de Empédocles. É assim que o Nietzsche termina a terceira sessão de Schopenhauer como educador, e quando inicia a quarta, né, ele diz que não vai explicar, né, essa interpretação que ele ofereceu do Schopenhauer, caracterizando, né, a resposta ao enigma da vida como a resposta de Empédocles, né? Sabendo que esta última indicação permaneceu sem entendimento, Nietzsche passa para outros temas a partir da seção seguinte. Naquela que talvez seja a seção mais difícil do texto, a quarta, Nietzsche desenvolve sua concepção de cultura a partir de 3 imagens de homem: o homem de Rousseau, o homem de Goethe e o homem de Schopenhauer. Aqui percebe-se o uso do caso Schopenhauer como exemplo do filósofo extemporâneo, que pretende superar as limitações da cultura alemã da época contra o filisteísmo, por um lado, e contra a cultura erudita, por outro. Além disso, na seção final do texto, Nietzsche empreenderá uma importante reflexão sobre a relação entre a filosofia e o Estado, a partir das considerações de Schopenhauer em seu famoso texto dos Parerga sobre a filosofia universitária, né, que a gente teve e conhece aqui a partir da tradução da professora Maria Lúcia e do professor Márcio Suzuki. Schopenhauer é abordado não apenas como aquele que colocou o problema na modernidade, né, esse problema da relação entre Estado e filosofia. Problema esse que já se colocava na filosofia grega, sobretudo a partir da teoria política de Platão. Mas também como aquele que defendeu a dignidade da filosofia diante de sua degradação levada a cabo pela filosofia acadêmica da época. Essa imagem idealizada de Schopenhauer, bastante influenciada por Wagner, essa concepção do gênio para a qual concorrem diversas influências, vai se transmutar ao longo da obra de Nietzsche. Mas alguns traços desse perfil de Schopenhauer ainda aparecerão em alguns momentos de sua obra intermediária e madura. Mas o que nos interessa aqui na presente conferência é o seguinte: o que Schopenhauer afirmava expressamente sobre alguns dos principais conceitos abordados no texto de Nietzsche, como formação, educação e cultura, né? Erziehung, Bildung e Kultur, né? Nos dois sentidos da palavra, né? Para abordar a presença de Schopenhauer e Nietzsche na cultura ocidental no presente, século XXI, um século e meio após a publicação do texto extemporâneo, valeria a pena começar pela contribuição de Schopenhauer sobre o tema. Aqui um parênteses, né? Abordarei nesse texto especialmente as concepções de Schopenhauer sobre cultura e educação, deixando de lado a questão sobre o gênio, tema central do escrito nietzschiano. Ao contrário dos dois primeiros, o tema da genialidade é bem mais evidente na filosofia de Schopenhauer e, portanto, melhor conhecido. Embora o conceito de gênio informe a concepção de cultura e educação em Schopenhauer, vou deixá-lo aqui em segundo plano. E então eu passo a leitura da segunda parte do texto, né, em que eu tento justamente investigar esses conceitos na filosofia de Schopenhauer. Schopenhauer dedicou poucas páginas especificamente dedicadas ao tema da educação, assim como da formação ou cultura, Bildung ou Kultur.
Prova disso é o fato de que nos léxicos e vocabulários sobre a sua filosofia, né? Eu me refiro aqui especialmente aos últimos 2 léxicos da filosofia de Schopenhauer, né? O do Volker Sperling e o outro do Daniel Schubert, né? E vários outros autores, inclusive alguns colegas aqui, né? Aqui do Brasil contribuíram, né? Mas essas palavras, né? Bildung, Erziehung também e cultura, elas não aparecem como palavras-chave do pensamento de Schopenhauer, né? Indicando, de certo modo, que elas não teriam assim a importância que, evidentemente, elas têm em Nietzsche e em outros filósofos alemães também, né? O curto capítulo 28 do 2º volume dos Parerga e Paralipômena, chamado justamente Sobre Educação, Über Erziehung, contém, entretanto, o essencial do pensamento de Schopenhauer sobre o tema. O fundamento de sua teoria da educação é como quase sempre em sua filosofia, a sua concepção da primazia do conhecimento intuitivo em relação ao pensamento abstrato. A educação que se baseia na experiência e no conhecimento intuitivo será chamada educação natural. E a educação baseada no conhecimento abstrato receberá o nome de educação artificial. Aqui eu faço uma longa citação do início desse capítulo dos Parerga, e eu vou pedir para o Eduardo, se possível, colocar em tela, especialmente para os nossos amigos estrangeiros, a nota 1, no caso, que tem a longa citação, né? Eu vou apresentar aqui uma tentativa de tradução desse, mais abaixo, é a nota. E uma tentativa de tradução, especialmente ali dos dois primeiros parágrafos do texto. Ok? Isso. Então, vou fazer a citação aqui do parágrafo 372 do capítulo 28 dos Parerga, né? Uma tradução ainda meio, digamos, que precisa ser melhor depurada, mas vamos lá. Diz o Schopenhauer: segundo a natureza do nosso intelecto, os conceitos surgem por meio das intuições, as quais existem, portanto, antes deles. Quando percorre esse caminho, como é o caso daquele que tem como mestre e livro apenas a própria experiência, então a pessoa sabe muito bem quais são as intuições que pertencem a seus conceitos e são representadas por eles. Ela conhece a ambos de maneira exata e maneja, portanto, adequadamente tudo o que se lhe apresenta. Podemos nomear esse caminho a educação natural. Por outro lado, na educação artificial, o ditado, o ensino e a leitura deixam a mente repleta de conceitos antes que exista qualquer conhecimento amplo do mundo intuitivo. As intuições para aqueles conceitos serão trazidas posteriormente pela experiência. Até lá, porém, eles serão mal empregados e assim as coisas e as pessoas julgadas, vistas e tratadas de forma falsa. É assim que a educação faz as pessoas parecerem tortas. E é por isso que na nossa juventude, depois de muito tempo de aprendizagem e leitura, muitas vezes entramos no mundo em parte simplórios, em parte mal-humorados, e agora nos comportamos nele, às vezes com medo, às vezes com presunção. Porque nossas cabeças estão cheias de conceitos que agora tentamos aplicar, mas quase sempre os aplicamos de forma incorreta. Esta é a consequência daquele histeron próteron. É uma expressão grega que eu traduziria como colocar o carro na frente dos bois, né?
através do qual, né, contrariamente ao desenvolvimento natural do nosso espírito, primeiro recebemos os conceitos e depois as intuições, por meio do que os educadores, em vez de desenvolverem na criança a capacidade de reconhecer, julgar e pensar, apenas tentam encher a cabeça de pensamentos estranhos e previamente fabricados. Depois, uma longa experiência tem que corrigir todos os julgamentos que surgem da aplicação incorreta dos conceitos. Isso raramente dá certo. É por isso que tão poucos eruditos têm o bom senso que é frequente entre os completamente iletrados. Fim de citação. A ideia básica dessa concepção de educação, oferecida por Schopenhauer, consiste em respeitar a ordem natural das coisas, na qual o original precede a cópia, a intuição precede o conceito. E no parágrafo seguinte, Schopenhauer afirma a importância do respeito a essa ordem natural, que deve estar presente desde a educação básica na formação de uma pessoa. Aí eu faço, dessa vez, uma citação mais curta, né? Ele diz, é o parágrafo seguinte, né, do capítulo 28, o parágrafo 373. Cito: por isso devemos procurar investigar a sequência propriamente natural dos conhecimentos, e então, de acordo com ela, dar a conhecer metodicamente às crianças as coisas e relações do mundo, sem colocar penugens em suas cabeças, que depois, frequentemente, não se deixam erradicar. Né? A expressão aí é flausen. Né? A gente não deve colocar flausen falsas ou artificiais na cabeça das crianças, porque depois a gente vai ter muito trabalho em erradicá-las. Né? Isso aí serve especialmente para os meus colegas aí, né? Márcio, Jale, que tem filhos nessa idade, né, em que ainda talvez dê tempo para... Enfim. Bem, fim de citação, vamos lá. Né? Numa nota a essa passagem, presente na edição Rübischer, Schopenhauer descreve como desafortunada a tendência de ensinar palavras a crianças antes que elas compreendam as coisas mesmas, o que se expressa no saber erudito e acadêmico, que, segundo o autor, consiste num simples palavreado, Wortkram. E aqui chegamos num dos pontos mais conhecidos da crítica de Schopenhauer à cultura filosófica da sua época, a saber, sua crítica ao saber erudito e à filosofia universitária. A essas duas que, no fundo, se confundem, Schopenhauer dedica 2 ensaios nos Parerga e Paralipômena. O capítulo 21, chamado Sobre Erudição e Eruditos, ligeiramente maior que o capítulo 28, e o longo ensaio sobre a filosofia universitária, no primeiro volume dos Parerga. Esses ensaios, não totalmente isentos de ressentimento e rancor, guardam, contudo, uma estreita conexão com a concepção schopenhaueriana de educação e formação, a qual, por sua vez, como visto acima, se conecta estritamente com sua teoria do conhecimento. Ou seja, a principal crítica de Schopenhauer à cultura erudita de sua época consiste em rejeitar a primazia do saber abstrato que ele observava nessa cultura. A culminação da mesma sendo justamente a filosofia do assim chamado idealismo alemão em Fichte, Schelling e Hegel. E também aquilo que se seguiu a essa época, o historicismo, a tendência a colocar a história da filosofia no lugar da filosofia ela mesma. Essa visão crítica de Schopenhauer, não apenas sobre Hegel e a filosofia alemã, mas sobre a cultura universitária de sua época, o historicismo e o saber especializado, parece ter encontrado uma grande audiência e talvez seja um dos aspectos de sua filosofia mais apreciados atualmente. Vemos da parte de estudantes e estudiosos da filosofia, dentro e fora da academia,
uma grande insatisfação com a filosofia universitária. Isso nem tanto pela relação da filosofia universitária com o Estado e a Igreja, um dos principais aspectos da crítica de Schopenhauer e Nietzsche, aspecto esse, em geral, remetido ao contexto da época. É verdade que a retirada da filosofia como matéria obrigatória do ensino médio e os ataques dos últimos governos ao saber acadêmico em geral e à filosofia e ciências humanas em geral recoloca novamente a questão. Mas a principal insatisfação parece não residir aí, mas no modo como a filosofia vem sendo ensinada nas universidades, algo, portanto, anterior aos mencionados ataques governamentais. Pelo menos aqui no Brasil, e me permitam falar aqui do nosso canto do mundo, essa insatisfação tem sido recorrente e venho observando isso, né, ou a venho observando desde o início de minha formação nos anos 90 e de forma cada vez mais evidente nos últimos anos. Desde a aula inaugural do professor Oswaldo Porchat, em 1998. Né? É muito conhecido aqui no Brasil um discurso, né, do professor Oswaldo Porchat, né, que foi a aula inaugural para a turma de 1998. Foi a minha primeira aula de filosofia na Universidade de São Paulo, embora não aqui, sim na Maria Antônia. E esse texto foi publicado numa revista chamada Dissenso. E é um texto muito lido pelos estudantes de filosofia. Né? Mas também, vale dizer, né, passando também pelos textos de Paulo Arantes sobre esse nosso departamento francês de ultramar, até a tendência a desenvolver novas abordagens na filosofia acadêmica no Brasil recentemente, em que as questões sobre racismo, feminismo e revisões do cânone filosófico se tornaram quase predominantes. Vejo da parte de estudantes e pesquisadores especializados em outros autores e assuntos um especial apreço e interesse pelas críticas de Schopenhauer e Nietzsche. Não creio, porém, que as tendências predominantes na filosofia universitária contemporânea, no Brasil e no mundo, vão na direção que Nietzsche e também, em alguma medida, Schopenhauer apontavam como principal objetivo da educação e da cultura, o engendramento do gênio. Basta nos referirmos ao sumário das condições pelas quais o gênio filosófico poderia surgir. Sumário esse que Nietzsche apresenta na última seção de seu escrito. E observaremos nele algo bastante diferente daquilo que vemos nas correntes mais predominantes da filosofia contemporânea. Eu cito, né, novamente a partir da tradução do Clademir, diz Nietzsche: virilidade livre do caráter, conhecimento prematuro dos homens, nenhuma educação erudita, nenhuma coação para o ganha-pão, nenhum vínculo com o Estado. Em suma, liberdade e sempre de novo liberdade. O elemento maravilhoso e perigoso no qual puderam crescer os filósofos gregos. Fim de citação. O conceito de genialidade, tão caro aos dois autores, hoje em dia é visto como suspeito, para dizer o mínimo. Não apenas a filosofia, mas o mundo da cultura parece ter mudado tanto nesses últimos 150 anos que o conceito de genialidade é visto como uma ideia romântica desprovida de pertinência. A filosofia agora parece se submeter nem tanto às exigências de um Estado ou uma igreja que subordinariam a genialidade filosófica a seus próprios fins, mas a uma massa sedenta por mudanças, muitas vezes sem muita clareza sobre onde se quer chegar com elas. E em sua esteira também diretores de departamentos e dirigentes universitários que querem conquistar o favor dessas massas. Digressões à parte, Schopenhauer parece de fato ter contribuído para essa reflexão sobre o sentido da filosofia, e Nietzsche se colocou a tarefa de reformulá-la completamente em sua filosofia madura, muitas vezes se confrontando diretamente contra a filosofia de seu mestre. Ao que nos parece, a reverência permanente a Schopenhauer por Nietzsche
é expressão não apenas da gratidão em relação ao mestre que possibilitou a sua própria superação, mas pelo exemplo de seu mestre em defender a dignidade da filosofia, seja quais sejam os seus inimigos, seja qual for a época, e que parece perdurar como uma das suas maiores contribuições. Por isso, as palavras finais da terceira extemporânea parecem mais atuais do que nunca. Eu vou citar essas últimas palavras do texto do Nietzsche como encerramento desta conferência. Se assim sucede em nosso tempo, então a dignidade da filosofia está reduzida a pó. Parece que ela própria tornou-se algo ridículo e indiferente, de modo que todos os seus verdadeiros inimigos têm o dever de testemunhar contra esse equívoco ou pelo menos mostrar que somente aqueles falsos servidores e representantes indignos da filosofia são ridículos ou indiferentes. Ou melhor, os verdadeiros amigos provam através da ação que o amor à verdade é algo terrível e violento. Isso tudo demonstrou Schopenhauer e continuará demonstrando mais isso a cada dia. Obrigado.